Olá, bem-vindos ao 24 Horas. Benfica, Sporting e Porto dizem que estão a colaborar com as autoridades na sequência da realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, de dirigentes, de escritórios de advogados e de agentes intermediários no âmbito da Operação Fora de Jogo. Em causa, suspeitas de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. José Sócrates rejeita ter tido qualquer intervenção no processo de adjudicação da construção do TGV ao consórcio de que fazia parte o Grupo Lena e volta a negar qualquer lobby junto de governos de países como a Venezuela, a Argélia e Angola. Declarações registadas em tribunal esta quarta-feira na audição da Operação Marquês. Afinal, o novo coronavírus pode ter dois tipos, um mais agressivo, outro menos agressivo. São conclusões de um estudo chinês. Em Portugal, há já 6 casos confirmados. Os 3 principais clubes portugueses de futebol garantem que estão a colaborar com as autoridades que têm em curso a Operação Fora de Jogo. A investigação visa jogadores de futebol, dirigentes desportivos, agentes, intermediários e advogados suspeitos de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Há já 47 arguidos. Foram feitas dezenas de buscas a sociedades de clubes de futebol, escritórios de advogados e até mesmo às casas de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Frederico Varandas e Iker Casilhas. Já há 47 arguidos, jogadores de futebol, agentes ou intermediários, advogados e dirigentes desportivos. A autoridade tributária entrou em campo na Operação Fora de Jogo, uma mega investigação que passa a pente fino os negócios do futebol português. Foram apreendidos milhares de documentos como estes. São contratos de trabalho, contratos de representação, valores acordados nas transferências de jogadores e as respectivas faturas. A Operação Fora de Jogo procura quem fugiu ao fisco, documentos e mais documentos que os investigadores recolheram durante todo o dia. Depois das revelações do Football Leaks, a autoridade tributária entrou em campo. Tenta-se apurar se foram ou não usados esquemas que procurariam dificultar e ocultar a verdadeira identidade dos beneficiários de rendimentos, evitando dessa forma o pagamento de impostos. Ou seja, as faturas seriam passadas por empresas e não por pessoas singulares, pagando, por isso, menos imposto ao Estado. Podem estar em causa crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais. As autoridades procuram ainda saber, por exemplo, a quem pertencem algumas das offshore por onde o dinheiro passou e que estão expostas nos documentos apreendidos. Offshore com sede em Malta, Chipre e outros países. Jorge Mendes é um dos principais visados pela investigação. O empresário é responsável por algumas das maiores transferências do futebol mundial. As autoridades acreditam que o agente terá usado esquemas de fuga ao fisco. Foram 8 os clubes que, bem cedo, pela manhã, viram entrar os inspectores nas suas instalações. Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória de Guimarães, Marítimo, Portimonense e Estoril. Houve ainda buscas domiciliárias a dirigentes. E também a jogadores, entre eles Iker Casilhas. O antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto mostrou-se tranquilo e confiante nas autoridades portuguesas. Os clubes reagiram em comunicado, confirmaram as buscas e a vontade em ajudar as autoridades no apuramento da verdade. 5 escritórios de advogados também receberam a visita dos inspectores. Um deles, o de Carlos Osório de Castro, advogado com ligações a Jorge Mendes e à Gestifood. Foram ao todo 76 mandados de busca, 40 de busca domiciliária. Estiveram envolvidos 102 inspectores tributários e aduaneiros, 182 militares da Unidade de Ação Fiscal da Guarda Nacional Republicana. A operação foi dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com 9 magistrados do Ministério Público e 7 magistrados judiciais nos locais de busca.